Boa noite a todos. Mais uma vez estamos juntos aqui, graças a Deus. Vou fazer um pouquinho de música ao vivo para dar uma relaxada. Além do horizonte da vida, um lugar bonito para viver em paz.
noite a todos. É a primeira vez que eu venho palestrar aqui. Um convite da Luísa, que ficou no meu pé, né, Luísa? Para mim fazer alguma coisa, né? Meses. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que está muito relacionado a todos nós. Todos nós trabalhamos a nossa dualidade. Nós temos o lado sombra, o lado luz. E hoje eu vou estar trazendo aqui a parte de: e se a sua sombra fosse a sua maior força? Isso é um questionamento que a gente tem que fazer. Porque quando a gente fala de sombra, a gente sempre leva para o lado negativo. E nem sempre o lado negativo é sombra. A gente pode trabalhar a sombra trazendo ela como uma força para que a gente possa crescer, evoluir, aprender. E hoje o tema vai ser sobre isso. Quando eu passo essa questão, muitas pessoas me perguntam, fazem umas perguntas. Eu trouxe duas perguntas interessantes aqui. Como assim a sombra pode ser força? Ou o que eu não estou enxergando em mim? Por quê? Porque é uma questão da sombra ser você trazer as suas dores, a sua tristeza, todo o teu comportamento que dói em você. Ao invés de você ficar acuado, você se fechar, você pode utilizar isso para reverter, para você se conhecer. Quando a gente passa a se conhecer, a gente passa a se questionar, a gente acaba trazendo a sombra como uma força para você virar a chave e dar a volta por cima.
E o que eu não estou enxergando em mim é que é para você refletir aquilo que está dentro de você que te incomoda, né? Aquilo que você precisa se transformar, porque às vezes a gente acaba apontando o dedo para alguém e a gente não olha o que está conosco, o que está dentro de nós. E às vezes a transformação tem que vir da gente, tem que vir de dentro. A gente às vezes reclama do mundo aí fora, mas a gente tem que verificar o mundo que está dentro de nós. E aí a gente precisa fazer essas transformações. E aí entra a dualidade. Porque você equilibrando luz e sombra, o equilíbrio vem. E aí você renasce. Por quê? Você se refaz. Muitos conceitos vão abaixo. Quando eu falo de crença, eu não falo de religião. É aquilo que você acredita, que você põe na cabeça e aquilo ali fica enraizado. E às vezes a gente está cometendo alguns erros com a gente mesmo e com o próximo. E aí a gente não consegue manter um equilíbrio nos relacionamentos, nas amizades, dentro da família. Então o livro eu trago muitos questionamentos, porque eu também tive essa experiência. O livro, antes de eu colocar para o público, ele serve para mim. Todos os dias eu lembro de alguma parte do livro, e é justamente aquela parte que eu preciso melhorar. Então vamos lá. Outras questões que eu faço. Quantas vezes você sorriu para esconder uma dor? Acho que todos nós, né? A gente às vezes esconde algumas coisas, né? Ou disse que estava tudo bem quando não estava. Né? Será que você realmente se conhece? Ou apenas convive com partes escolhidas de si mesmo? E aí vem uma questão. Todos temos partes de nós que preferimos esconder. Aquela raiva, aquele medo, né? Ou aquela culpa. Culpa, às vezes, é nossa mesmo, porque nós nos permitimos, às vezes, nos fecharmos, nos permitimos ficar assim, magoados com alguma crítica, e aí a gente acaba se fechando, se fecha para nós, se fecha para o outro, e aí começa a entrarmos em conflito, né? Então essa é uma das questões que a gente acaba trazendo, né? E aí eu trago essa questão. Se eu te disser que tudo aquilo que você mais teme esconder pode ser exatamente o que te tornaria imensamente forte. Isso aí é bem... Porque a maioria de nós fomos ensinados desde criança pela sociedade, pelos conhecimentos dos nossos pais, dos nossos ancestrais, que a gente precisa esconder as nossas fragilidades, porque o mundo não permite que sejamos fracos. Né? E aí eu trago também essa questão, justamente, que fraqueza, demonstrar medo é fraqueza, que chorar é sinal de derrota. Muitas vezes a gente ouviu, quando criança, engole o choro. Né? Uma pequena frase, mas que faz um efeito catastrófico dentro. Imagine você falar isso para uma criança que está em fase de crescimento o tempo todo. O que você está fazendo? Você está reprimindo o sentimento daquela criança. E ela vai crescer insegura. Né? Ela sempre vai ter medo de expressar algum sentimento. E aí ela vai ficando na fase de adolescência e vai trazendo esses medos, e esses medos vão aumentando cada vez mais. Quando ela chega na fase adulta, ela se torna uma pessoa insegura, aí ela vai enfrentar uma sociedade que você precisa manter aquela postura de vencedor, e nem sempre é assim que acontece, né? E aquilo vai se formando uma bola de neve dentro. E aí o que acontece é o que nós vemos aí com muitos tratamentos da psicologia,
isso. Você começa a puxar e você vê que isso foi enraizado desde criança. Não podemos culpar os nossos pais, porque eles também foram ensinados assim. É uma outra época. Hoje nós já estamos numa fase dos pais já permitindo que as crianças se expressem mais. Então essa é uma geração que ela vai aprender a criticar sem ofender, ela vai questionar. Eu acho que todos nós temos que questionar muitas coisas, é importante. A gente não pode aceitar tudo aquilo que tem com enfiar o goela abaixo, né? Acho que a gente está aqui para ser autêntico e não ser moldado de uma forma que você utilize máscaras, você esconda quem é você realmente por dentro, o que você sente, o que você quer expressar. Então, é aquela frase ali. Então passamos a vestir máscaras, a construir defesas e negar aquilo que dói. Tudo aquilo que dói na gente, a gente acaba escondendo, né? Isso vai acumulando até chegar na parte física, que é onde surgem as doenças, né? Mas o que ninguém contou é que a força não nasce daquilo que você mostra ao mundo, e sim aquilo que você tem coragem de olhar dentro de si. Então, quando a gente tem coragem de olhar para nós mesmos, para ver quais as partes que nós precisamos melhorar, quais as partes que eu devo expressar, a gente começa a ter um equilíbrio e começa a se transformar. E essa transformação é necessária para quê? Para que você seja um indivíduo que possa ajudar outros indivíduos. A gente vê o mundo hoje, como é que está essa bagunça toda, né? Falta de tolerância, falta de paciência. Tudo esse monte de coisa que veio do passado que foi reprimido, que chega uma hora que parece um barril de pólvora. Chega uma hora que explode. E aí você pega uma sociedade doente, principalmente o equilíbrio emocional, e aí a gente vê tanta desordem, né? Então, quando você passa a se conhecer, você passa a interpretar o outro. Você vai entender que o outro também tem as mesmas dificuldades que você. E aí as pessoas acabam se entendendo melhor. Eu trago, mas e se essas partes fossem o seu poder? São questões para a gente parar, pensar, analisar. Novamente, o tema da palestra, se sua sombra fosse sua maior força. Porque a sombra ela não é inimiga, nunca foi. Ela é parte da nossa dualidade. Para que haja luz, tem que existir a sombra. A gente tem que analisar isso, né? Que ela é o reflexo daquilo que precisa de amor. Eu vou estar sempre falando no meu livro e nas palestras uma única coisa, uma única pílula que a gente precisa é do amor. O amor próprio. A partir do momento que você tem o amor próprio, você se conhece e você começa a entender o outro. Você começa a saber como ele pode estar pensando, quais os sentimentos que estão ali afetando. E aí a gente passa a se ajudar. Eu falo isso geralmente nas relações familiares. E quando você tem indivíduos que têm amor próprio, esse amor próprio de cada um ele se torna um amor coletivo. E aí as famílias elas têm um equilíbrio. Elas têm aquela parceria de pais e filhos. É o que a gente tem visto hoje que está faltando muito. A tolerância ela começa dentro do lar. O amor tem que ser cultivado
dentro do lar. Ser passado para os nossos filhos, para essa geração mais nova, para que a gente tenha um futuro melhor. Não é somente a gente viver no caos. Não precisamos disso. E acolher a sombra é como uma janela na alma. A gente tem que deixar a luz entrar de verdade. É quando a gente se abre, porque você já se conhece, você já começou a sua transformação pessoal, sua análise interior. Quando você começa a se conhecer, e você vê que tanto a luz e a sombra, elas fazem parte do mesmo indivíduo. E você trazendo isso com um equilíbrio, você começa a externar isso e passar para as outras pessoas. É um efeito dominó. Tudo aquilo que eu sinto, eu consigo passar para o outro. Se eu sou uma pessoa intolerante, eu vou passar intolerância. Se eu sou uma pessoa impaciente, eu vou passar impaciência. E aí eu estou atuando no lado sombra e às vezes sem perceber. Quando a gente percebe que a gente começa a fazer essa transformação, a gente não muda somente o interior, a gente começa a externar essa mudança. E aí o ambiente também começa a ser transformado. Como eu falei, você não precisa ser apenas luz, você precisa ser inteiro. Ser inteiro é você saber da sua dualidade e saber trabalhar essa dualidade como um ponto de equilíbrio. E aí você é um indivíduo inteiro. Porque você sabe das suas fragilidades, você sabe dos pontos em que você precisa melhorar, que você precisa conhecer. E novamente eu falo sempre do amor próprio. O amor próprio é a base da transformação. Se você não se ama, se você não se conhece, como é que você vai querer amar o próximo, amar o outro? Isso. Pesa. A sombra é o espelho daquilo que você ainda não aceitou, mas que continua pedindo para ser amado. É um sentimento, né, que a gente começa a analisar, começa a refletir, e a gente começa a entender sempre o amor. O amor primordial é aquilo que a gente pode trazer para dentro e para fora. E se sua sombra for o lugar onde sua alma se esconde para curar? Às vezes a pessoa se fecha no mundo dela e, na verdade, a alma está querendo se curar. E às vezes a pessoa não aceita. Aí a gente tem que baixar a cabeça, ser humilde, entender, às vezes até procurar ajuda, para poder se conhecer. E se cada dor que você rejeita for apenas um pedido silencioso de amor? Essa frase ela é forte, porque às vezes a gente não admite e precisamos nos transformar. A gente sempre acha que tem razão. Geralmente acontece isso nas relações, nas amizades. Eu sempre tenho a razão acima do outro. O outro nunca tem razão. A minha razão tem que prevalecer. E é justamente isso que a gente rejeita muitas coisas do nosso cotidiano. E é justamente a parte que está precisando de amor. Está precisando de tudo. Então são frases que estão no livro, que é justamente para fazer a gente refletir.
para a gente fazer essa autotransformação. Para mim, poder escrever o livro, eu fui fundo na minha sombra, mas não porque eu queria, porque eu caí mesmo. E aí, quando eu comecei a me conhecer, eu comecei a trazer tudo isso que eu escrevi no livro, e foi os exercícios que eu comecei a desenvolver e praticar diariamente, pratico até hoje. Esse livro ele é mais um guia para mim, um puxão de orelha para mim do que para as pessoas. E aí eu resolvi trazer para o mundo para ajudar outras pessoas. Quando você acolhe a sua sombra, o medo vira força, a dor vira sabedoria e o silêncio vira encontro. Quando a gente está com medo e deixa o medo dominar, a gente fica paralisado. A gente tem receio de dar um passo à frente. Sempre naquela dúvida, naquela insegurança. Só que ela pode virar uma força. É quando você começa a virar a chave. Quando você fala assim, o medo não vai me dominar. Eu vou dominar o medo. E aí começa a sua força. A dor vira sabedoria. Quando dói bastante na gente, por alguma passagem, alguma coisa que a gente enfrentou, a gente tem um tempo onde a gente passa por aquilo, a gente para e a gente começa daí a analisar. E aí começa a transformação. E daí a gente automaticamente começa a perder o medo e a dor começa a virar a sabedoria. Por quê? Ela vai trazer o aprendizado necessário para a gente recomeçar. E o silêncio vira encontro. Quando a gente silencia a nossa mente, a gente começa a se conhecer. Porque é você com você mesmo. Não tem barulho externo. E esse silêncio vira um encontro. É ali que você vai encontrar você mesmo, o verdadeiro eu. E eu falo a frase, acolha o que te dói. Acolha. Novamente, o acolhimento é o acolhimento de amor. Amor próprio. Porque é lá que mora a sua luz. A gente não precisa viver somente nas sombras, no pessimismo, no egoísmo. Nós podemos transformar isso em luz. E quando você se recusa a olhar para as suas sombras, elas te controlam por trás dos bastidores. E aí vem toda aquela carga negativa do medo, da insegurança, da angústia, da tristeza, da solidão. E aí a gente acaba entrando num estado depressivo. E a gente vai se afundando cada vez mais. E quando a gente encara elas com presença e amor, novamente o amor. Isso é um combustível. Não tem coisa melhor que o amor. O amor é, quando a gente entende o real significado do amor próprio, a gente transforma isso num belo combustível para recomeçar, se reerguer, se entender, se conhecer. Né? A raiva geralmente está muito associada porque alguma coisa que não deu certo para nós, uma relação, um casamento, a gente fica com muita raiva das coisas que sempre a gente joga do outro lado, né? E quando a gente começa a ver também a nossa parte, aí a gente consegue transformar essa raiva em impulso.
um impulso para recomeçar, para se redescobrir, para se transformar. Né? O medo, novamente, que se torna sabedoria, que traz aprendizado, traz conhecimento. E a dor se converte em empatia. Por quê? Quando você passa por uma dor, você tem aquele período em que você vai sentir, vai assimilar, e aí você vai começar a buscar a transformação, a mudança. Você vai sair ali daquela zona que você fica ali perdido. E aí quando você consegue fazer essa mudança, por que que empatia? Porque você vai encontrar sempre alguém que vai estar precisando de tua ajuda. Aquilo que você passou, que você assimilou e que você reverteu, você vai poder sempre ajudar alguém, passar adiante. E aí a transformação não é só com você. Aí no interno começa a ser uma mudança para o externo. Né? Sua sombra guarda justamente fragmentos de você que foram negados, mas que continuam pedindo para serem integrados. Esses fragmentos são justamente quando a gente passa por decepções, a gente sempre fica, vamos dizer uma palavra, assim, uma frase, né? A gente se sente quebrado. E aí a gente tem que juntar os cacos, né? E aí quando você começa a fazer isso, você justamente está integrando essas partes para recomeçar, para restabelecer a sua essência, o seu equilíbrio. E cada parte reprimida que a gente não aceita e procura esconder, a gente não entende e não percebe que ela é uma força branca. É uma força que você vai recomeçar, vai se descobrir. E é uma frase que é como um diamante coberto de carvão. Você precisa ter coragem de sujar as mãos para revelar o brilho que estava escondido. Então a gente precisa se interiorizar para se conhecer, para começar a fazer as mudanças necessárias, e aí a gente vai muito fundo nas nossas próprias dores. Ninguém quer mexer nas próprias dores. Quando a gente começa a ir fundo, é simplesmente que a gente está mexendo no carvão, a gente está sujando as mãos, para que lá no fundo a gente consiga ver o diamante, que é o nosso brilho novamente, é a nossa luz. Quando você aceita as suas sombras, você deixa de ser refém dela e passa a ser o mestre da própria luz. Quando você conhece tudo aquilo que te incomoda, tudo aquilo que te dói, você começa a fazer essa transformação, você equilibra luz e sombra. E aí você começa a ser o mestre da própria luz. Porque com o equilíbrio, você passa a expandir essa luz, não só em você, mas para quem convive com você. Toda luz projeta uma sombra, e toda sombra pode revelar uma nova luz. Essa frase fui eu que acabei criando ela, porque é bem isso. Porque a gente sempre pensa assim, eu sou luz. Vaidade. Achar que a gente sempre é luz, né? O que a gente não percebe é que essa luz vem aqui, ó. A luz reflete a minha sombra. A gente, às vezes,
pequeno detalhe, a gente não percebe que a nossa sombra está sempre perto. E aí a gente precisa trabalhar essa dualidade para manter o equilíbrio. Para novamente revelar a nossa luz. Peguei uma frase de uma pessoa extremamente inteligente. Não se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Isso é do Carl Jung. Quem vê as obras dele, quem estuda bastante, ele é bem de entrar na alma da gente e fazer com que essa nossa alma ela se revele às vezes o melhor que nós temos em nós mesmos que a gente não percebia. Então, basicamente, está tudo aqui no meu livro. Tem muitas perguntas, questões para as pessoas refletirem. Para mim chegar a esse ponto aqui, eu tive que ir a fundo na minha sombra. Quem conhece a minha história sabe que ela não foi fácil. Mas eu reverti. Quando eu parei para olhar, não para a minha luz, para as minhas sombras, eu pude ver o quanto eu fui egoísta, o quanto eu fui vaidoso. E aí eu comecei a fazer a transformação, porque eu queria fazer essa transformação. Eu já vi que eu estava no fundo do poço. Quando a gente chegar no fundo do poço, é sinal que você não tem saúde física, mental e principalmente espiritual. Aí você tem que fazer a transformação, porque dali a gente só sabe qual é o caminho. E aí você começa a fazer a transformação. Eu demorei muito, não é da noite para o dia. Passo a passo. Todo dia era uma luta para sair da cama, para recomeçar. E quando não dava certo naquele dia, parecia que eu tinha voltado a 10 passos, 20 passos para trás. E aí era um recomeço novamente. E aí eu resolvi colocar tudo num livro, que na verdade foi mais uma pressão espiritual, porque chegou um momento que eu só dependia do milagre, do plano espiritual vir ou me arrebatar de uma vez ou me ajudar a encontrar o caminho. E foi isso que eles fizeram. Eu retornei. Foram 10 anos para chegar nesse livro. Foram 25 versões que eu escrevi. Para vocês verem que durante todo esse período a luta foi enorme. E aí eu resolvi trazer tudo isso para o público. Por quê? O meu propósito é ajudar as outras pessoas. Independente do que eu esteja passando, eu quero trazer as minhas experiências para ajudar o maior número de pessoas. Quem trabalha comigo sabe como é que eu faço. É isso.